Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo, para falarmos do Ramadã. O Ramadã está chegando agora. Vamos pegar um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith você vai encontrar no Sahih Bukhari, em todos os livros da Sunnah, hadith narrado pela Abu Huraira, e também está no livro de Jaginhos Virtuosos, no Riyadus Salihin, no capítulo do jejum, acho que o hadith número 1219, 1220, por aqui. Mas que hadith é esse? É um hadith que, se formos estudá-lo, pesquisá-lo, comentá-lo, explicá-lo, nós vamos pegar o que é o jejum, não é? Então é um hadith que eu recomendo as pessoas a anotarem, a memorizarem e saber o significado de cada palavra, porque o significado de cada palavra desse hadith é o significado do jejum que nós devemos fazer no Ramadã. Vamos começar o hadith narrado por Abu Huraira. Abu Huraira, você sabe, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecidíssimo, famoso dos companheiros do profeta Muhammad, é aquele que mais transmitiu para nós hadith do profeta. Esse hadith que eu vou falar, a referência primária dele é o Sahih al-Bukhari. Está no Sahih al-Bukhari, no capítulo da fé e no capítulo do jejum, está no Muslim, Nasa'i, Tirmizi, está em todos os livros, hadith muito famoso. E eu vou falar em árabe. Abu Huraira radiyallahu anhu, que Allah seja satisfeito com Abu Huraira, ele disse: Qala Rasulullah, que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Memoriza esse hadith em árabe. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Quem jejuar o Ramadã com fé, esperança na recompensa de Allah, terá seus pecados perdoados. Esse hadith, esse que nós vamos explicar agora, cada palavra tem um significado e foram explicados em páginas e páginas dos livros de jurisprudência islâmica. Vamos tentar resumir aqui. Palavra man. Man significa quem? Onde que nós vamos entrar na explicação do hadith? Man. O que é o man? Man é quem? Vamos parar aqui. Man. Quem deve jejuar? Quem deve jejuar? A quem o jejum se torna obrigatório? Já se perguntou? Os sábios dizem o seguinte: o jejum é obrigatório para todo muçulmano. Aql, que tem o discernimento, Qadir, que tem a capacidade, consegue jejuar, não é? Baligh e adulto. Baligh não quer dizer adulto, mas é que atingiu a puberdade e o jejum é um dever para ele. Então, quem que deve jejuar? Todo muçulmano, consciente, capaz e atingiu a idade da puberdade. Então, todo muçulmano tem que jejuar. Se você tem consciência, a pessoa tem consciência, tem capacidade e já tem uma consciência do que é certo e errado, ela tem que jejuar. Tira daí, então, quem não deve jejuar, não é? O não muçulmano. O não muçulmano não é obrigado a jejuar. Ah, mas se meu amigo que ele é muçulmano, ele quiser jejuar, você não tem como proibi-lo, não tem como impedi-lo de jejuar. Mas o jejum só terá validade religiosa dentro da Sharia se a pessoa se tornar muçulmana. Para que serve essa regra? Serve o seguinte: para que quando a pessoa ela se converteu no dia 15 do Ramadã, ela tem que jejuar os dias do Ramadã. No dia 15 ela se converteu, ou seja, em 14 dias do Ramadã ela não jejuou. Ela tem que jejuar os 14 dias ou não? Até então ela não era muçulmana. Então ela não deve jejuar quando não era muçulmana. Todo muçulmano que tem consciência, tira então aquela pessoa que não tem consciência, a pessoa que tem dificuldade mental, problema mental, não tem controle sobre si mesmo, não precisa, ela não jejua. Pessoa qadir, que tem capacidade física, aguenta o jejum. Se a pessoa tem capacidade física, ela jejua. Então tira daqui
aquela pessoa que não tem a capacidade física de jejuar. Ela entra aí no caso a pessoa que tem problema crônico de saúde, que se ela jejuar, ela vai piorar, vai adoecer, vai morrer, vai passar mal. Essa pessoa não é obrigatório, não é um dever para ela jejuar. O enfermo, o doente, assim por diante. E a criança não jejua. Quando que a criança começa a jejuar? A partir dos 7, do 8, 9 anos, não é? Então, quem que deve jejuar? Todo muçulmano que tem capacidade, que tem consciência, né, dos seus atos e tem a capacidade. Se extrai, então, quem não... Agora tem outra coisa aqui. Quem não pode jejuar, não deve, é proibido jejuar. A mulher que está no período menstrual, ela não pode jejuar. Por quê? Allah mandou jejuar e diz para não jejuar quando está no período menstrual. Simples. Não é? O que eu faço nos dias 5, 6, 7, 8 dias que eu não jejuei? Depois do Ramadã, eu recupero esses dias. A oração não precisa recuperar, mas o Ramadã, sim. O viajante, quem está em viagem, em trânsito, quem está em viagem não precisa jejuar. Ele pode jejuar? Pode. Mas ele está isento por causa da sua viagem do jejum. Se ele jejuar, o jejum é válido. Mas se ele não jejuar, ninguém pode recriminá-lo, porque é permitido. E o enfermo, aquela pessoa que está numa situação de saúde, precisa de medicamentos, está em tratamento, está no hospital, e caso ela jejuar, ela vai piorar, vai passar mal, vai morrer, vai ficar enferma. Essa pessoa não jejua. Ela jejua assim quando pode, quando puder. E se não puder jejuar de jeito nenhum, não tem problema. Ela alimenta o necessitado por cada dia que ela não jejuou como penitência. E a mulher que está gestante, a grávida e amamentando, ela jejua se tiver condições. Se ela acha, olha, o jejum para mim vai ser difícil para mim, eu não aguento, não suporto, vou passar mal, ela está isenta do jejum, igual isso a gestante. Aquela que está amamentando, né? Aquela que está amamentando, ela vê, olha, se eu amamentar e jejuar, pode secar o leite do meu filho. Então ela não, o leite para o meu filho, então ela não jejua, jejua depois. Bom, então, mano, quem jejuar? Dos muçulmanos capazes, quem jejuar? Agora vem a palavra jejum. Mansama, jejuar. Bem que no árabe aqui está no verbo passado. Mansama, quem jejuou. Quer dizer, quem jejuar. O que é o jejum? O que é o jejum? Em árabe, o imsak é abster-se. E até em português nós sabemos o significado da palavra jejum. O que é o jejum na língua das pessoas? É abster-se de alimento, é deixar de comer, né? Ou de beber, ou de alguns alimentos, né? Jejum é isso, é deixar de comer, é abster-se do alimento. Só que no conceito religioso, né? Aqui é importante lembrarmos que no conceito religioso, que nós estamos falando aqui da religião, o jejum é abster-se com intenção de adorar Allah, de comer, de alimentar-se, beber e ter relações sexuais. E de tudo aquilo que invalida o jejum. Cigarro e assim por diante, não é? Com a intenção de adorar Allah. Com a intenção. Se a pessoa ficar o dia inteiro de jejum, se a pessoa ficar o dia inteiro de jejum, por exemplo, olha, acordei 4 horas, acordei e não comi nada, não bebi nada, e chegou 4 horas da tarde, ela não comeu nada. As pessoas estão de jejum, naquilo que é costume entre as pessoas, está de jejum. Mas religiosamente, que é o nosso assunto aqui da Sharia, isso que vale, ela está de jejum? Não. Por quê? Porque ela não começou o seu dia de jejum com a intenção. Se ela na noite seguinte dissesse, eu intenciono estar de jejum amanhã, independente da hora que acordar. Se ela acordou depois que o sol nascer, ela está de jejum. Mas o jejum religioso ele começa no nascer da alvorada, no romper da alvorada, até o pôr do sol. O que é o romper da alvorada? O que é o Fajr? O Fajr, por exemplo, aqui onde eu estou, é 5:10. Começa o Fajr. Então, eu posso uma noite anterior, eu posso de noite já pensar, olha, inshallah, amanhã eu estou de jejum. Ou acordo de manhã, tomo minha refeição e começo o meu jejum. Essa pessoa está de jejum. E se a pessoa falar o seguinte, olha, eu estou de jejum, vou intencionar amanhã, ele trabalha de noite. A pessoa, exemplo, ela trabalha à noite
e chega em casa 3 da manhã, 4 da manhã e olha, estou de jejum, vai direto para a cama e acorda às 5 horas da tarde. Ela está em jejum. Está em jejum. Por quê? Porque ela intencionou o dia de jejum e não quebrou o jejum, não comeu e nem se alimentou. Tá? Então, quem jejuar o jejum religioso com a intenção de agradar a Allah, não é? Do romper da alvorada até o pôr do sol, até na hora do pôr do sol, esse é o jejum religioso. Esse é o jejum religioso, não o jejum órfão que aquelas pessoas começam a jejum. Olha, eu estou de jejum até meio-dia, eu estou de jejum só de café, eu estou de jejum só de proteína, eu estou de jejum só de carboidrato. Não, isso pode ser considerado jejum que as pessoas falam, mas religiosamente, o jejum religioso tem que ter a intenção de agradar a Allah, não é o nascer do sol, é no romper da alvorada, no Fajr, até o pôr do sol. Ramadã, quem jejuar o Ramadã. Agora sim, o que é o Ramadã? É o 9º mês do calendário islâmico, não é? É o mês que foi revelado ao Corão. É o mês, também tem outro hadith, de Wathila ibn al-Asqa, que está no Muslim Imam Ahmed, que diz que a Torá foi revelada no Ramadã, o Evangelho foi revelado no Ramadã, as páginas de Abraão foram reveladas no Ramadã, não é? O que é o Ramadã? Esse mês de bênção. O mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando começa o Ramadã, as portas do paraíso são abertas, as portas do inferno são fechadas. É o mês que as recompensas são multiplicadas até 600 vezes, né? Quem jejuar o Ramadã? Agora tá, no que e como você sabe que o Ramadã chegou? Quando começa o Ramadã? Aí a pergunta, quando começa o Ramadã? Ah, achei que na folhinha que tá no dia 23, 22, 23 de março, vai começar o Ramadã. Eu não sei, estou supondo, é no dia 23 de março. Religiosamente, na Sharia, o Ramadã só tem 2 formas para começar o mês. Ou a pessoa vê a lua nova no céu, e quando que vai poder ver? Somente depois do pôr do sol. Por exemplo, não é real, é exemplo. Hoje, o Ramadã é amanhã ou depois da manhã? Não sabemos. Chega lá no dia 22 de março, a pessoa fala, vamos ver, se vê no horizonte a lua nova nascendo, e só pode ver a lua nova nascer, ela surge, né, a olho nu, depois do pôr do sol. Se a lua nova for vista com olho nu, significa que acabou, que outro dia é o Ramadã. Tudo bem, choveu, tá nublado, ninguém viu. A lua nova ela não nasce após o pôr do sol, ela nasce durante o dia e desaparece durante o dia. O que faz? O mês anterior ao Ramadã, que nós estamos hoje, chama-se Shaban. Esse mês você completa 30 dias, porque o mês islâmico, que é lunar, ele é 29 ou 30 dias, não é? Esse mês você completa 30 dias. E o próximo dia, então, o Ramadã. Então, no dia 22, viram a lua nova. O que acontece? No outro dia, 23, o Ramadã. Dia 22, ninguém viu a lua nova. Então, significa que no dia 23 começa o Shaban e o Ramadã no próximo dia. Como é que funciona no Brasil? No Brasil, tem o Conselho Liga dos Sábios Muçulmanos do Brasil, as entidades islâmicas do Brasil resolveram atrelar a lua nova, quando é vista em Meca, com o Brasil. Por quê? Se uma parte ver a lua nova, testemunhar a entrada do mês do Ramadã, para todo mundo que veio depois dele, isso no globo terrestre, geograficamente, né, é válido. Por exemplo, estou aqui na região sul do Brasil, alguém lá na Paraíba diz, observatório, olha, vimos a lua nova. O que ele viu vale para nós. Tá bom? Então, o que o Conselho dos Sábios, as entidades muçulmanas do Brasil, as mesquitas estão de acordo? O que eles fizeram? Se for visto em Meca, vale para nós também. Nós vamos saber quando, então? Na quarta para quinta. E eu estou falando de hoje, no dia 22 para o dia 23. Vamos ficar sabendo. Se for o Ramadã em Meca, for vista a lua nova em Meca, no outro dia é o Ramadã. Se não, não. Vamos continuar essa aula. Vou continuar esse hadith na próxima aula. E Ramadã Mubarak para todo mundo. E até a próxima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.